Uau! Glória a Deus! Quem está feliz aí com Jesus? Amém! Tá chegando, hein, gente? Tá animado aí? E a expectativa? E o balão? E a célula? Já tem um ali meio que fantasiado, hein? Ô, glória, aquecimento! Glória a Deus! Glória a Deus! Por tudo, estou muito animado com esse final de ano. Semana que vem, alegria em dose dupla. No sábado, na casa ali do nosso amado irmão Vandinho, Rua Estados Unidos, número 27, nós teremos o nosso batismo. Nós vamos sepultar algumas pessoas. Aplauda ao Senhor aí. Glória a Deus. Batismo é uma bênção, são pessoas decidindo morrer para essa vida, para esse mundo e renascer para uma nova vida, uma nova caminhada com Cristo. E um dia depois, dia 7, domingo, a nossa festa das células lá no Polo Esportivo, toda a nossa igreja reunida ali, vai ser um tempo tão precioso de comunhão, de celebração, de festejar, da gente estar pulando na presença de Deus, fazendo aquela festa linda, e agora num lugar mais amplo, não é verdade? Vai ser tão bom, já tem uma turma orando lá, intercedendo, tem uma equipe aí que o William está coordenando, está fazendo jejum, está orando, para quê? Para ser muito abençoado, para ser espiritual, para Deus derramar a presença dele, porque de nada adianta uma festa sem a presença de Deus, de nada adianta estarmos aqui reunidos sem o principal componente, a presença do Espírito Santo. Irmãos, e de manhã nós estávamos aqui, o culto foi uma bênção, Deus derramou uma graça, uma glória, saímos daqui renovados e realinhados por um propósito. Eu quero hoje compartilhar algo com você que está em pé aí atrás, exceto as meninas que estão na recepção, eu te convido a sentar. Roninho, Henrique, se puderem, tem a cadeira aqui na frente, tem a minha cadeira aqui vazia, uma outra ali, mas se não, fiquem à vontade, porque é um momento muito importante, um momento da exposição da Bíblia, da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos transforma, é a Palavra de Deus que nos molda, é ela que nos muda, ela que penetra no nosso coração. Por isso, nesse momento, é um momento de muita atenção, é um momento de se ligar naquilo que o Espírito quer dizer. Então, por isso, você vê um irmão te tirando do foco da concentração, você pode falar para ele: ei, eu quero escutar a palavra. Eu vim aqui para escutar a palavra. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para dar louvores a Ele, mas também para receber algo da parte dEle. E nós recebemos através disso, da palavra de Deus. Amém? Quantos estão animados? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo que está no meu coração. Esse mês de novembro, parece que a minha vida ela é baseada em estações. Cada mês Deus está ministrando algo. E esse mês de novembro, uma palavra, se eu pudesse definir, a palavra que está me norteando nesse mês de novembro, é desfrutar da presença de Deus. É derramar o meu coração diante de Deus, é estar com Ele, é aproveitar aquilo que Deus tem para mim, não deixar passar batido aquilo que Deus está fazendo. Deus sempre está fazendo algo, mas eu entendo que muita gente tem deixado passar aquilo que Deus está fazendo, não tem abrido os olhos e tem visto aquilo que Deus está fazendo. E isso é um grande temor no meu coração, que eu não quero viver, eu quero entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Hoje eu acordei muito cedo, 3 e pouca da manhã, acordei, estava todo mundo dormindo, desci, fui ali ter um momento precioso com Cristo, comecei a orar, comecei a adorar, e muito bem cedo, peguei e fui fazer uma caminhada daqui até no Cascata, e ali fiquei, adorando a Deus, coloquei um bom louvor no fone de ouvido, fui lá, voltei, cheguei em casa muito cedo, preparei um café, passei na padaria, comprei um pão, comprei um todinho para os meninos, já estava tudo pronto, só esqueci de avisar para a Danúbia: ei, amor, esqueci de te avisar, está tudo pronto, mas enfim, ela deve ter notado, estava tudo já no jeito, e eu vim para a igreja. E naquele momento eu estava ali adorando a Deus e desfrutando da presença de Deus, e tudo que eu ia ministrar nesse domingo, o programa humano
do Iago, do pastor, era uma coisa, mas de sexta para sábado, de sábado para hoje, Deus mudou tudo na minha cabeça. Não é isso que eu quero que você ministre. Eu quero que você ministre algo diferente. Então eu quero começar a ministrar no seu coração. Eu estou feliz porque eu estou olhando para o relógio. Eu vou ter muito mais tempo que de manhã. Então eu estou muito feliz por isso. E eu quero começar essa mensagem. Você já foi recebido bem num lugar? Já? Bacana. E aí, como é que é ser recebido bem num lugar? É maravilhoso, não é verdade? O mineiro, nós... Quem é que é mineiro? Levanta a mão. A maioria esmagadora. Então, assim, desculpa o baiano, o carioca, o paulista, não, desculpa, tá? Amamos vocês. Mas uma das marcas do povo mineiro, ou seja, uma das nossas marcas é o quê? O acolhimento. Acolher as pessoas bem. Você nem conhece a pessoa, pegar na mão dela, oi, tudo bem? Como se fosse o melhor amigo, vem cá, me dá um abraço, né? E tal, e dá aquele abraço, e se você tiver oportunidade, tá cheiroso, e conheço. E se tiver oportunidade, você chama para entrar para dentro da sua casa, e ali serve um café, um bolo, a maioria é assim, glória a Deus. E eu fiquei muito assim, nessa ideia de, se te trataram bem, quando você chega num ambiente, a pessoa dá maior valor para você, olha nos seus olhos, pega isso aqui, deixa de lado e senta. Olha dentro dos seus olhos, comunica com você, presta atenção naquilo que você está falando, nas suas expressões, te valoriza. Gente, é muito legal estar num ambiente assim, não é verdade? Um ambiente de valorização daquilo que é mais importante, as pessoas. E glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu fiquei muito feliz que esses dias eu estava passeando com um irmão, ele está aqui no culto hoje, né, o Vandim, e papo vai, papo vem, a gente conversando, fui sair com ele de carro, de caminhão, ele começa a me contar uma história. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, essa introdução que eu estou fazendo. E o Vandim me conta, rapaz, esse dia eu fui fazer um serviço, e eu cheguei lá, tinha um homem de São Paulo, e o que eu falei? Desculpa o paulista, lá eu já fui em São Paulo, já fui no Rio, já fui no Espírito Santo, o pessoal não é tão receptivo assim, não é tão acolhedor. E o Vandinho, ele encontra com esse homem, um paulista, o caminhão dele estraga, e agora ele não tem como imediatamente seguir o seu fluxo, a sua rota, voltar para São Paulo, e agora ele não estava com as melhores condições financeiras, e agora esse cara tem que pagar um hotel, esse cara tem que se virar, e o nosso irmão, ele me conta, que naquele momento ele virou e falou assim, por causa que teve a vida redimida por Cristo, por causa que encontrou com Jesus, ele vira para esse homem que nunca viu na vida, um desconhecido, e fala assim, eu vou te levar lá para minha casa. E ele é um pai de família, ele tem 2 filhos, ele tem uma esposa, e ele me conta que ele chega lá, disponibiliza um quarto, o cara na humildade não precisa ver o outro espaço da casa dele, aqui tá bom. Enfim, ele arruma tudo, serve um jantar, no outro mostra um banheiro, dá uma roupa para dormir, roupa de cama, um banheiro para tomar um banho, recebe, acolhe de todo o coração aquela pessoa, no outro dia faz um café da manhã, despede esse homem e fica uma coisa para nós. Esse homem nunca vai esquecer da atitude dele. Por causa de quê? Da recepção, por causa do ambiente, por causa da atmosfera. E isso é um coração de um cristão, de alguém que nasce de novo, de alguém que é redimido por Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Há lugares que Jesus ama estar. Há uma atmosfera que Jesus deseja encontrar. A Bíblia diz que Jesus amava um lugar, irmão. Jesus, ele sempre estava em Jerusalém. Jerusalém era o lugar do templo, o lugar dos mestres da lei, dos religiosos. Mas a Bíblia diz que tinha um lugar que Jesus era muito bem acolhido. A Bíblia diz que tinha um lugar onde Jesus chegava, as pessoas olhavam nos olhos dele.
A Bíblia diz que tem um lugar que Jesus chegava, as pessoas se importavam com ele, veneravam, honravam. Há um lugar, irmão, que Jesus ama estar. Um lugar onde tem arrependimento. Um lugar onde tem quebrantamento, onde tem choro, onde tem perdão. Um lugar de santidade, de integridade, de fidelidade. Eu quero hoje, o meu intuito com essa palavra é te mostrar esse lugar e principalmente fazer com que eu e você, ou seja, nós, nos tornemos esse lugar onde Jesus vai estar e vai falar assim: uau, eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui. Infelizmente, nem todo lugar Jesus é bem-vindo. Nem em todo lugar as pessoas honram Jesus como ele deveria ser honrado. Agora imagina, você recebendo alguém na sua casa e está abrindo as portas e não tratar tão bem, tratar com indiferença. Então eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero fazer você saber qual lugar, que tipo de casa, que tipo de vida, que tipo de postura, que tipo de coração Jesus sente prazer de ir e de quê? E de continuar. E ele fala assim: é bom eu estar aqui, que bom que eu cheguei nesse lugar. Eu quero te ajudar a entender isso usando um texto da palavra de Deus. Você topa abrir a Bíblia? Nós somos o povo da Bíblia, o povo que ama a palavra de Deus. Fale assim comigo: eu amo a Bíblia. Amém, aleluia. Então você abre a Bíblia em João capítulo 12, versículo 1 e fica de pé, porque meu coração está pulsando por Jesus, por esse lugar. Eu quero me tornar esse lugar, eu quero que você também se torne esse lugar para a glória de Deus. João capítulo 12, versículo 1. Eu quero te ensinar hoje aonde Jesus amava estar. Onde Jesus ia e falava assim: uau, que lugar incrível, que lugar bom de se estar, que lugar maravilhoso que eu não quero ir embora, que lugar de alegria, de descanso, de prazer, de honra, de reverência. E esse lugar vai se tornar, quando nós sairmos daqui, o meu coração, o seu coração, a minha vida, as nossas vidas. E no final o nome do Senhor vai ser glorificado se Ele achar esse lugar em nós. E a Bíblia diz assim para nós: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia significa a casa dos pobres, casa dos afligidos, local dos marginalizados. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem Ele ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Versículo 7, respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali em Betânia, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, o chefe dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui por cada um aqui nessa noite. Peço que a sua palavra seja revelada com graça, com poder, com discernimento e ousadia, sabedoria nos nossos corações. Nós estamos aqui, Deus, para receber mais da tua presença, mais instrução através da sua palavra, e que ela nos transforme
para a glória e honra do teu nome. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Amém. Você pode se assentar. Esse lugar que Jesus amava estar, ele era simplesmente um povoado atrás dos Montes das Oliveiras, chamado Betânia. Essa vila, esse bairro, essa cidade, esse local, onde ali vivia alguns personagens que a Bíblia fala para nós: Simão, o leproso; Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos; a Maria, que, como nós lemos o texto, aquela mulher faz aquela cena incrível de quebrar o vaso de alabastro aos pés de Jesus, enxugar com o cabelo. E tem ali a Marta, servindo, trabalhadeira, trabalhando ali, aquela mulher que fazia tudo. E a Bíblia diz que Jesus amava ir em Betânia. E como eu disse, Betânia significa casa dos pobres, casa dos necessitados. Um lugar onde, Betânia era um lugar onde as pessoas reverenciavam Jesus, honravam a presença. Onde Jesus chegava, ele não era um qualquer. Eles tratavam ele como quem ele era de fato, o Filho de Deus. Um grande homem de Deus que veio para transformar o mundo. Então Betânia, irmão, era um lugar onde Jesus amava estar. Ele estava ensinando no templo, em Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, mas sempre ele ia dormir lá em Betânia. Sempre ele ia para esse lugar chamado Betânia. E o meu intuito nessa noite é fazer o quê? Que eu e você possamos nos tornar esse lugar onde Jesus chegue, entre e fale assim: eu amo estar aqui na vida dessa pessoa. Eu amo chegar na casa desses irmãos, porque quando eu chego, é um lugar de alegria, é um lugar de descanso, é um lugar onde a minha presença é valorizada, é um lugar onde eles se importam comigo, é um lugar de devoção sincera, é um lugar de adoração, é um lugar onde eles não ligam para as coisas e focam em mim. Esse lugar é um lugar onde ele se sente amado, onde ele se sente notado, porque Betânia, o foco era Jesus. E é lindo, porque o significado de Betânia significa a casa dos pobres, e geralmente alguém que é desprovido de algo, de abundância das coisas, que é um pobre, é alguém que é necessitado de algo. Então esse nome é profético para a ocasião. Aquele povo era um povo pobre e sabia que estava chegando ali alguém muito rico, alguém que tinha muitas riquezas para oferecer. Mas não riquezas humanas, não tesouros desse mundo, coisas eternas, coisas espirituais, coisas que o dinheiro não comprava. E Jesus, ele chegava ali naquele lugar, e ele desejava ficar ali. Nós não podemos ter uma vida, meus irmãos, que afasta Jesus de nós. Quantas das vezes, às vezes nós estamos vivendo e caminhando com Jesus, Jesus não tem prazer de ficar na nossa vida, porque ele não encontra uma atmosfera de adoração, ele não encontra um ambiente de honra, de respeito, de devoção, ele não encontra um ambiente de fé, ele não encontra uma vida, um coração, onde está assim: eu te desejo, Jesus. Você deseja Jesus? Você realmente deseja Jesus? É isso que eu quero tratar aqui. Betânia, as pessoas que vão se tornar Betânia, como eu e você, atrai a presença de Jesus. A Betânia atrai a alegria, atrai o amor. Betânia é um lugar de perdão, é um lugar de descanso, é um lugar de alegria. E eu, pensando nisso, nesses 2 dias, eu pensei assim: eu estou com saudade de me tornar uma Betânia. Quantos de nós, irmãos, já perdemos isso? Quantos de nós já caminhamos com Cristo e em alguma época, em algum tempo da nossa jornada, nós éramos muito mais devotos? Você orava mais, você se prostrava, você chegava na igreja ou lá na sua casa onde ninguém estava te vendo, você se ajoelhava, você chorava na presença de Deus. Você tinha um prazer maior em desfrutar da presença de Jesus. Você deixava Ele te pegar, e você passava tempo com Ele.
Irmão, precisamos ter saudade desse lugar, que é um lugar onde Jesus chega, e Ele fica ali com você, Ele te chama para dançar, e Ele te abraça, e Ele consola o seu coração, e Ele cura as suas feridas, e Ele mostra quem Ele é para você, e Ele revela aquilo que Ele tem para mim e para você. É nesse ambiente de Betânia, onde os segredos de Jesus são transferidos para nós. Por que às vezes Jesus, Ele não fala conosco? Ou a gente sente a nossa vida travada porque não é um ambiente onde Ele é celebrado. Eu te garanto, irmão, se você chegar aos pés de Jesus nesse ambiente e se prostrar e desejar e criar uma atmosfera que Jesus ama estar, Ele vai se revelar. Em Betânia Ele fazia milagres, novos começos, restauração, intimidade, renúncia, entrega. Tantas coisas aconteciam em Betânia porque era um ambiente fértil, favorável para o agir de Deus. Irmão, Jesus, Ele nunca tem prazer em ficar em lugares que Ele não é celebrado. Você tem celebrado a presença de Jesus? Quantos de nós muitas das vezes não celebramos Jesus? Deixamos passar despercebido aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Ele não fica em lugares onde Ele é tolerado, e às vezes você vem na igreja porque você precisa vir na igreja, por causa do pastor, por causa do meu líder, por causa do meu cônjuge. Eu venho forçado, irmão. Jesus, ele não vai te agradar de você tanto. Esse não é uma atmosfera favorável para a presença de Jesus se manifestar. A Bíblia diz para nós, falando muito sobre Betânia, Jesus já tinha dito: bem-aventurados. É como se Ele estivesse dizendo: aqueles que moram em Betânia, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra pobre no grego é pitocos, e a palavra pitocos, ela faz uma alusão a um mendigo necessitado, a um pedinte todo sujo, à beira do caminho, implorando alguma provisão, implorando um alimento, uma água, uma roupa, alguém necessitado de algo. E essa deve ser a atmosfera que nós devemos criar para Jesus amar um povo, um homem, uma mulher, corações dependentes, corações que falam assim: Senhor, eu não tenho nada, eu sou pobre de espírito, eu sou pobre espiritualmente, eu preciso do Senhor. Quantos de nós perdemos esse lugar de dependência? Irmão, nós precisamos isso. E para construir esse lugar, e eu queria chamar alguém, se puder assumir esse teclado, por favor, para me ajudar aqui nessa mensagem. Eu queria trabalhar aqui algumas coisas para você construir esse lugar. E se essa mensagem tivesse um tema, eu chamaria ela de construindo ou preparando a atmosfera que Jesus ama. Se Jesus ele chega nessa igreja e ele encontra uma atmosfera, irmão, de quebrantamento, de santidade, de perdão, de alegria, de favor, de fidelidade, de unidade, irmão, você pode ter certeza que é nesse ambiente que Jesus ele fala assim: eu vou estar no meio desse povo. Então eu quero te ajudar a construir esse lugar. E sabe na onde que você começa a construir esse lugar? Essa Betânia. Sabe como que você começa a se tornar uma Betânia espiritual? Começa no seu coração. Repita comigo assim: a Betânia começa no meu coração. O seu coração precisa estar cheio de expectativas. O seu coração precisa estar correto. Seu coração precisa estar direcionado à pessoa certa. E glória a Deus, nós somos uma igreja da mesa, que sempre recebemos pessoas na mesa. E essa semana nós recebemos um casal de amigos na nossa casa. E eu falei para Danúbia, já sendo ministrado pelo Espírito a respeito disso, que eu ia falar, eu disse para ela assim: Danúbia, capricha. Ela sempre capricha, para qualquer pessoa. E eu falei: capricha, eu não sei porquê, capricha, faz algo legal. Ela fez algo,
E ela preparou para uma pessoa que iria na nossa casa, para um casal de amigos, uma família que nós iríamos receber. E a preparação do coração é assim. É você saber que a pessoa está vindo, ela está chegando, ela nem chegou, ela está vindo. E você já começa a preparar o lugar. Você já começa a preparar com o melhor que você tem. Pega a sua taça, pega aquela jarra tal. Vamos comprar um mantimento ali. Vai ficar caro, não importa. Nós não temos, dá um jeito. E ela foi preparando com carinho a comida. E ela foi fazendo. E quando a pessoa chega, encontra esse ambiente, essa atmosfera de honra, de amor, de cuidado, de excelência, de acolhimento. Isso marca a pessoa. E eu não estou falando sobre a pessoa em si agora, eu estou falando sobre a presença de Deus. Ele está vindo, irmão. Você está começando a convidar Ele, vem Jesus. O seu coração tem que estar como uma pessoa assim, que está preparando um jantar para alguém. Jesus está chegando. Jesus, o que é que eu posso te servir como? O coração fala de excelência, como que você serve, para quem você dá o seu melhor. E um ambiente de adoração que Jesus ama estar, essa atmosfera começa no nosso coração. O coração fala de prioridades. Quando você deposita todo o seu coração, você está dizendo realmente o que é importante para você. E nós somos mestres em fabricar ídolos, em deixar deuses surgirem no nosso coração como um dinheiro, como sexo, como prazer, como materialismo. E essas coisas muitas das vezes nos impedem no dia a dia de quê? De entregar todo o nosso coração para o Senhor. Tudo aquilo que você prioriza se torna um Deus na sua vida, um ídolo na sua vida. Eu te pergunto, Central Petrovale, o que você tem priorizado? A presença? Ele é o mais desejado para você? Quando você acorda, a coisa que você mais deseja é estar com Cristo, é estar na presença dEle, é desfrutar de um relacionamento, é chegar aos pés dEle e clamar: Senhor, eu amo a sua presença, eu amo estar aqui. Ou seu coração está em outros lugares, ou seu coração está em outras coisas. Eu quero te dizer que você pode estar aqui hoje, nessa noite, presencial, corpo, alma, espírito, mas está longe dele. Você pode estar aqui com o seu corpo, mas seu coração longe. Jesus já estava nos alertando: esse povo me honra com os lábios, fala de mim, me adora, canta as minhas músicas, até vai na igreja, até vai na cela, até sacrifica, mas o coração, que é o mais importante, que é o lugar onde eu começo a trabalhar dentro do ser humano, está longe de mim, está longe de mim. Você pode estar conectado aqui, mas totalmente desconectado dele, porque simplesmente aquilo que é mais importante não está nele, o seu coração. Como você prepara o seu coração? Eu queria trazer isso como numa preparação de um jantar. Você começa, lá foi a Danúbia, começa cedo, ela joga água na casa, pega a vassoura, igual uma ninja e tudo, e a Laura jogando água e tudo. Sai, não entra aqui agora não, porque eu estou arrumando a casa, porque eu vou receber alguém, eu vou receber uma pessoa. E a Laura, tudo que ela pega, ela coloca em lugares diferentes e fica aquela loucura: não achei aquilo, cadê Laura, cadê, onde está? E tudo. O que é que eu quero dizer, usando a Laura e a Danúbia, é que nesse processo de preparação você começa a encontrar coisas que você não tinha, que você tinha perdido. E é isso que Deus quer que a gente faça quando você começar a preparar seu coração para estar diante de Deus, e começar a vasculhar a sua alma, e começar a varrer a sua vida. Você vai encontrar coisas que você já perdeu, irmão. Se você começar a procurar, a vasculhar seu coração, você vai ver que você perdeu a fé, perdeu o amor, a reverência, o temor, perdeu aquele tempo de oração, aquela vontade de estar na igreja, de vir aqui com alegria, não obrigado. Deixa o Espírito Santo vasculhar a sua alma, o seu coração.
Deixa o Espírito Santo varrer a sua vida e te mostrar coisas que você perdeu, para você colocar diante da mesa e falar que está aqui, Senhor, é para te servir. Aquilo que eu tinha e perdi um dia, eu achei, glória a Deus, está aqui para te servir. E quantos de nós já perdemos alguma coisa? Deixa o Espírito varrer, vasculhar a nossa alma. Muita da gente perdeu a alegria na presença de Deus, a esperança e até as coisas simples da vida. Eu hoje, nessa minha jornada de Cascata para cá, eu fui até no Cascata cedo, eu estou adorando a Deus, eu estou desfrutando da presença bem cedo, 5 e pouca da manhã, um ambiente maravilhoso, ninguém na rua, aquela brisa fresca e Deus ministrando sobre o cuidado, sobre o favor, sobre a graça dele na minha vida, e eu celebrando, tentando colocar todo o meu coração em Jesus, e de repente eu gosto de comer e eu já acordo com fome, e a minha barriga em frente à termoelétrica, eu falei, nossa, meu Deus. E nesse momento acontece algo incrível. Eu olho para o lado, um pé de manga, o bar, tac, a manga rebenta do talo, bate no muro e na minha frente. Meu Deus. Algo simples, mas fazia tudo sentido com o contexto, porque eu estava pensando em celebrar a vida, em ser grato nas coisas simples da vida. E naquele momento o Espírito Santo falou, pega, eu que te dei, celebre essa manga. E foi a manga mais gostosa que eu chupei em toda a minha vida. Um albá sem linha. E eu fiquei tão feliz, nem pela manga em si, mas pelo cuidado de Deus. E Deus começou a falar, filho, quando você se torna Betânia, quando você cria a atmosfera, eu cuido de você, eu vou preparar as coisas. Quando você tiver em necessidade, eu vou chegar com a provisão, eu vou chegar com a cura, eu vou chegar com o remédio, eu vou chegar com a vitória, eu vou chegar com a resposta, eu vou chegar com aquilo que você precisa. Apenas prepare a atmosfera, porque eu sou bom, eu te amo, eu cuido de você. Mas antes de fazer algo para você, eu preciso ser celebrado, eu preciso saber se você dá importância para mim, se você me deseja. Oh, glória! Você deseja Jesus, irmão? Começa a preparar o seu coração, começa a preparar, Senhor, meu coração está cheio de expectativa, porque o Senhor é o mais belo entre os milhares de milhares. O Senhor é maior do que a vida, o Senhor é tudo para mim. Glória a Deus. Nesse ambiente, irmão, de Betânia, não é um ambiente de competição. O texto que nós lemos, 2 pessoas, Marta questionando Jesus sobre Maria, meio que uma competição em Judas. Senhor, ela poderia ter vendido esse perfume, dado aos pobres. E Jesus, o que ele faz em Betânia? Ele acaba com o ambiente de competição. Pode até existir na nossa vida ambientes de competição, de lutas, de atritos, mas quando a atmosfera de Betânia, Jesus chega e acalma as tempestades, ele resolve os conflitos, e ele vira nessa situação de Marta e Maria com Judas e fala assim, calma, os pobres vocês sempre terão, sempre tendes os pobres, eu estou aqui, foca em mim. A mim vocês nem sempre têm. O que Jesus estava falando? Em Betânia, o lugar que eu amo estar, é o lugar onde vocês olham para mim. Vocês não olham para os presentes. Em Betânia é um lugar não de olhar para os presentes de Deus, para as bênçãos de Deus. Betânia é o lugar de olhar para a presença de Deus. Em Betânia é uma atmosfera onde eu não olho para aquilo que Deus faz para mim, mas o que Ele é para mim. Em Betânia é um lugar onde eu valorizo não as bênçãos de Deus, não os milagres, não aquilo que Deus pode me alcançar, mas a presença dEle. Uau! Glória a Deus! Você quer se tornar uma Betânia? E essa Betânia tem que ser sua vida. Eu quero que você entenda, Betânia é o lugar onde Ele quer chegar e Ele quer estar. A segunda coisa, que essa atmosfera de Betânia
tem que ser gerada, para que seja um local onde Jesus esteja e ame estar, e tenha prazer em estar. Ela precisa ter entrega total. Nesse lugar chamado Betânia, a entrega, a rendição, a quebrantamento, a perdas, a renúncias. Há pessoas que olham para si e falam assim: a minha vida não é nada, o mais precioso é Ele. Eu não considero a minha vida preciosa ou valiosa. Eu não tenho nada aqui que é bom. Tudo é para Ele. Em Betânia é lugar de derramar algo valioso. Aquela mulher, ela derrama algo caríssimo. Muito dinheiro naquela época. E aquela mulher simplesmente derrama. Ela não joga fora. Eu não posso ousar falar que ela jogar fora, que ela jogou fora. Ela aproveita. Ela demonstra algo valioso. Imagina você trabalhando 1 ano, juntando o seu dinheiro, juntando tudo. Eu estou fazendo uma economia geral, não gasto nada. E de repente, você do nada, chega alguém dentro da sua casa e você oferta tudo para essa pessoa. Toma, é teu. É teu. Toma tudo. Toma tudo. Mas além, ela não deu o perfume para ele usufruir. Ela quebra nos pés dele, joga sobre ele. Ah, irmão, o ambiente de Betânia é um ambiente de entrega. É um ambiente onde as pessoas valem mais do que as coisas, do que a presença vale mais do que o presente. É isso que é um ambiente de Betânia. Irmão, você quer um ambiente onde Jesus ama estar? Tem entrega na sua vida, tem renúncias. Você tem renunciado à sua vida, você tem renunciado às suas vontades, você tem dito não para si mesmo. Não, eu não posso por amor a Ele. Eu não irei naquele lugar, eu não irei para aquele relacionamento, eu não irei fazer aquilo porque alguém que mora dentro de mim, aquele que eu quero agradar é muito mais valioso do que a minha própria vida. É isso que Ele quer. A Betânia é um ambiente, uma atmosfera de renúncia. E quando, irmãos, você entrega algo valioso a Jesus, você está mostrando para Ele o quanto Ele realmente é valioso para você. Quantos falam por aí: I love Jesus, eu amo Jesus, uma faixa na cabeça, 100% Jesus, mas não renunciam nada, não entregam nada, não perdem nada, nunca perdem ou querem perder alguma coisa. Eu quero caminhar com Jesus, mas Jesus, deixa a minha vida intacta, não mexa nas minhas coisas. Abre mão disso, filho, abre mão daquilo. O Evangelho é abrir mão. O próprio Jesus abriu mão da sua glória. O próprio Deus abriu mão do seu Filho, porque Deus amou o mundo e deu, abriu mão, entregou por amor a mim e a você. Porque nós não podemos entregar. O ambiente de Betânia é um ambiente onde nós valorizamos a presença de Jesus e o honramos. Jesus é honrado em Betânia, irmão. Por que Jesus amava ir para Betânia? Por que era um lugar de descanso? Porque ali era um ambiente de honra. O que é honrar a Jesus? É valorizar, é dar a Ele a honra, a glória. A Bíblia diz que Deus e Jesus não divide sua glória com ninguém, que o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Não há outro Deus além de ti. Por isso a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele quer ter o lugar de primazia, e para isso a gente precisa valorizar, dar importância, respeito, adoração. Você tem entregado, irmão? Eu amo a história de Davi, quando ele vai sacrificar na eira de Araúna. Ele chega nesse lugar disposto a sacrificar, a matar, porque a oferecer um sacrifício para o Senhor, o Deus dele. E olha aqui que eu estou falando nada mais, nada menos de Davi, o maior rei da história de Israel. O Davi que lá em Israel, em Jerusalém, na Terra Santa, tem mais prestígio que Jesus. Para a maioria dos judeus, Jesus, o Cristo, o Messias, não é o Messias, não é o Cristo de Deus. Eles estão esperando Ele vir ainda. Foi só apenas um profeta. Então Davi é muito maior que Jesus para a maioria daquele povo. E eu tive a oportunidade de ir lá no túmulo de Davi e ver ali o lugar que ele foi enterrado ali.
e etc. Então chega esse rei Davi, imagina um rei vindo diante de você na sua casa, um presidente, alguém muito importante, alguém notável, alguém digno de honra, e esse cara chega diante de Araúna, o rei Davi, e agora reverência, perplexidade, o rei meu senhor está aqui, e ele, eu quero oferecer um holocausto aí, no seu lote, no seu terreno, posso? E Araúna fala assim, claro meu senhor, tudo é teu, eu te entrego tudo, você não precisa me pagar pelo campo, está vendo os meus bois? Pode pegar quantos quiserem, tem lenha também, tudo é seu. E eu amo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que estabelecia atmosfera para Jesus manifestar. Olha os salmos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque está batido a minha alma. Então Davi era essa pessoa que entendia de atmosfera, de lugares que Jesus amava estar, desses lugares de adoração, de honra e de reverência. E Davi, ele olha para esse homem e fala assim, não vou aceitar. Você quer me dar tudo? Não oferecerei ao meu Deus holocaustos e sacrifícios que não me custem nada. Se é para Deus, tem que arrancar um pedaço de mim. Se é para Deus, tem que doer na minha carne. Eu tenho que renunciar. Então, irmão, há um ambiente de renúncia na sua vida. Você tem negado a si mesmo. Você tem dito não para si mesmo. Você tem abrido mão da sua vida em prol do reino, em prol do propósito, em prol do seu chamado. Eu te encorajo a dizer não muitas das vezes para você mesmo, porque enquanto você estiver nessa caminhada com Jesus, você vai ser sempre encorajado a dizer sim ou a dizer não. Infelizmente muita gente tem feito a oração que leva a maioria das pessoas para o inferno. E sabe qual que é? Senhor, seja feita a minha vontade. Acabou. Furada, irmão. A oração que Deus quer que a gente faça é: Senhor, seja feita a sua. E a dele é contrária à nossa. A nossa é errada, é humana, maligna, tendenciosa ao pecado, ao erro. A dele é boa, perfeita e agradável. Vale a pena, vai doer, mas vai te levar para um lugar melhor, para desfrutar de coisas maravilhosas na vida. Você está disposto, meu irmão e minha irmã, nessa noite, a se tornar Betânia? E Betânia é esse lugar de rendição, de entrega total. Quantos aqui tem coragem de entregar algo para Jesus? Bem poucos, que pena. Amém. Tudo aquilo que Deus pede para você é um inimigo em potencial. Eu sempre falo isso. Se Deus está pedindo o seu relacionamento é um inimigo em potencial. Se Ele pede o seu dinheiro, a sua sexualidade, o seu tempo, sua vida de oração, se Deus está te incomodando, ore mais, porque a falta de oração está te privando de viver coisas maravilhosas com Deus. Eu lembro que quando eu me converti, parece que o Espírito Santo fez uma lista. Meu filho, abra mão disso, abra mão disso, abra mão do orgulho, abra mão da pornografia, abra mão disso, abra mão desse DVD, abra mão desse relacionamento, faça isso, faça aquilo. Eu, tudo bem, Jesus, toma, sai. Eu não arrependo de nenhuma dessas renúncias. E não adianta, irmão, você querer viver um cristianismo do seu jeito, do seu modo, sem renúncias. Ele continua dizendo, 2025 anos depois: aqueles que querem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O ambiente de Betânia que ele deseja estar, e quando ele olha para a minha vida, a sua vida, ele fala assim: eu quero estar aqui porque eu vejo um homem, eu vejo uma mulher, eu vejo um povo que me ama, e prova isso através da entrega. Entrega algo valioso para Deus. Eu não sei o que é valioso para você que você pode entregar para Deus, mas eu sei que Deus vai amar receber, porque vai mostrar que o seu coração não está na coisa. Tudo aquilo que a gente tem dificuldade para entregar é porque se tornou um ídolo, se tornou algo importante para nós. Você entende, não é verdade? Quantos não conseguem largar o pecado porque é prazeroso, é gostoso, se tornou importante, e a gente vive preso? Renuncie com isso. Abra mão, pague um preço, gema na presença de Deus, vá aos pés da cruz. Para você se tornar Betânia, você precisa de ter esse lugar. O terceiro ambiente, irmão, incrível de Betânia, que é uma atmosfera onde Jesus ama estar, um ambiente de amizade.
Jesus não ia para Betânia para ensinar. Jesus não ia para Betânia e vestir uma roupa de sacerdote religioso. Sentai-vos vocês, os mestres irá pregar, a lei de Moisés não. Era um lugar, me desculpa, era um lugar de sentar com os amigos, bater papo, sorrir, chorar, se alegrar, contar história, ser amigo. Esse é o chamado de Deus para nós. O ambiente de Betânia é um ambiente de amizade, de intimidade. Jesus disse: eu não chamo vocês de servos. Por quê? Quem é empreendedor, quem é patrão aqui, se o seu relacionamento como um patrão com o seu empregado não tiver nenhum vínculo de amizade, você não dá a mínima bola para ele no sentido de revelar aquilo que é seu coração, o seu plano, contar um segredo pessoal. Mas Jesus, ele está mudando, ele está assim: eu amo tanto vocês, vocês são meus discípulos, eu sou Senhor, eu sou Mestre, eu sou o Criador dos céus e da terra, mas o que eu quero, o tipo de relacionamento que eu vim estabelecer com vocês é de amigos. Por isso, eu não chamo vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor vai fazer, eu vos chamo os amigos. Porque tudo aquilo eu quero fazer, eu vou contar para vocês. Eles estavam ali, nesse lugar de amizade, de intimidade. Esse lugar gostoso de se estar. Não é bom estar com amigos, gente? Com as células, sorrindo, e andando de cavalo, e comendo churrasco, e fazendo uma coisa, glória a Deus, e os meninos juntos, e andando junto, essa galera com boas ideias, discipulando um ao outro, entrando na vida um do outro, essa troca santa, maravilhosa, que promove o reino de Deus. De manhã, o William está ali, eu contei que um dia nós fomos numa Betânia, com um ambiente de amizade. Eu me lembro que alguns anos atrás saímos daqui, eu, o William, o Barão, não sei quem mais estava, e nós fomos para uma igreja e visitar um pastor, e nós fomos para a igreja, e nós estávamos de moto, e o pastor nos recebeu da igreja, e o pastor falou assim: me siga-me, vamos para minha casa. E nós montamos na moto, o pastor de carro com a sua esposa, o seu filhinho pequeno dentro do carro. Ele falou: o pessoal está me esperando lá. Eu falei: uai, como assim? O pastor está aqui, o pessoal está esperando lá, tem gente na casa do pastor sem que ele esteja lá. E quando a gente chega na casa do pastor, os discípulos, os seus filhos espirituais, os seus amigos, aqueles que caminhavam com ele, estava uma turma lá, de uns 8 a 10, jogando videogame, comendo pipoca, estavam até vestidos com a roupa do pastor. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo trouxe aquele ambiente que você foi na casa do Renato Rende. Era um ambiente Betânia, era um ambiente de amizade, esse ambiente de confiança, de entrega, de sentar no sofá, de rir junto, de chorar. Irmãos, um texto antes de Jesus estar celebrando aqui, ele tinha acabado de chorar com Lázaro. Ele acaba de chorar a morte de um amigo. A Bíblia fala que Jesus chorou. Como que você chora a morte de alguém que não é importante para você, de alguém que não tem seu coração? É isso. Somos seres humanos, precisamos ter esse ambiente de relacionamento, de amizade uns com os outros, e principalmente com Ele. Ele quer ser seu amigo, Ele quer te contar coisas. Você que sabia que desfrutando dessa presença de intimidade com Ele, Ele pode revelar segredos seus para a sua vida, destinos, abrir portas, te contar algo que Ele tem para você no futuro. Muitas das vezes nós não escutamos o Senhor ministrar isso no nosso coração, porque nosso relacionamento com Ele não é de intimidade, não é de conhecer Ele de fato, não é de amizade, não é de deixar Ele contar os segredos deles para nós. Ele disse: clame a mim, eu vou responder vocês, revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, você não conhece. Tudo está entre intimidade e intimidade. Sabe o que é? É a palavra conhecimento. Você só conhece, tem intimidade com alguém se você conhecer, irmão. E essa palavra no hebraico ela é tão forte que intimidade é conhecimento, e conhecimento ela é tão empírica, ela é tão palpável, é uma palavra tão forte que se dá para o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher.
E Adão conheceu Eva. E Adão teve relações sexuais com Eva. E José não conheceu Maria. E José não fez relações sexuais com Maria. Então, se você for para Israel e falar assim, eu conheço todo mundo dessa rua, todo mundo vai ficar assustado com você. Você já se relacionou com todo mundo. Porque o que a Bíblia está dizendo? Conhecer alguém é ter muita intimidade. E é esse nível de conhecimento que Jesus quer que eu e você tenhamos com Ele, de amigos, de saber o que se passa. E Jesus, Ele vinha aqui estabelecer esses amigos. O ambiente de Betânia que Jesus ama está esse ambiente, onde nós somos amigos de Deus. Você é um amigo de Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus, glória a Deus. Ele desce do céu em carvalhais de Manré e fala assim, sou eu, o Senhor. E Abraão fala, Senhor, me conta, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque ele era amigo de Deus. E Deus fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com essa terra, porque é um ambiente onde eles não me honram. É um ambiente totalmente diferente do Betânia que a gente está trabalhando aqui. Aleluia. Você está animado a se tornar uma Betânia? De verdade? Eu amo. Eu falei de manhã aqui para o povo que estava embora. Você nunca vai esquecer dessa palavra. Betânia. E talvez é até uma sugestão, se a gente tiver uma filha. Eu acho que a Danúbia não vai querer. Betânia. Uau. Betânia. E por último, para a gente terminar, um ambiente, essa atmosfera onde Jesus ama estar, irmão, é um ambiente humilde, de humildade, de simplicidade. Você lembra o que significa o nome Betânia? Alguém lembra? Parabéns, foi o seu filho que falou? Vou dar um bombom para ele. Pode dar um bombom para ele, Graça. Aqui, ó, levanta a mão. Vamos aplaudir, gente. Uma criança falou. O que é isso? Aleluia. Ó. Ele aqui, ó. É só o bombom, irmão. Aí. Glória a Deus. Parabéns por prestar atenção. Eu sei que vocês sabiam também. Esse ambiente de humildade, de pessoas simples. As piores pessoas estavam lá em Betânia. Os mais simples, os mancos, os aleijados, os rejeitados pela sociedade, os bons, os bonitos, os mestres da lei, os cheios de pompas, estavam em Jerusalém, se aparecendo, se mostrando. Eu fico pensando, será que nós não estamos desprezando aquilo que Jesus ama? Quantos de nós queremos o luxo? O nosso rei, ele estabeleceu o seu trono em palha. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Morou numa vilinha chamada Nazaré, na Galileia, dos gentios, dos rejeitados, dos excluídos, do povo pior, o mais pobre de Israel morava na Galileia. Por isso que os sacerdotes e os fariseus falavam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não! Mas veio! Uau! Ei! Esse ambiente de humildade. Irmão, e quantas das vezes eu ainda quero tratar no nosso âmbito pessoal, quantas das vezes nós desprezamos o pobre, o faminto, apesar de nós sermos assim também, mas às vezes um morador de rua, você rejeita, e você menospreza, e você não toca na mão. Esses dias eu fui em Betim e eu tinha esquecido com quem que eu tinha ido. E o rapaz estava tocando teclado de manhã, o João, ele virou aqui tocando, eu falando e pregando. Eu fui em Betim com alguém, esqueci quem que é ele, foi eu. Eu falei, foi você? Foi? Então tá bom, então foi ele. Não ele, o João. Entendeu? Mas ele se torna o João. E nós fomos para Betim. E nós paramos em certo ponto ali. E ele foi para uma loja, eu fiquei na rua observando. E de repente, os meus olhos veem uma família um
pouco diferente, e eu estou de um lado da rua, e eu vou dando passos, eu vou me aproximando, eu vou chegando mais perto, e o Espírito Santo vai me conduzindo para chegar mais perto. Eu paro uma distância daqui até aqui, nessa janela, ou até aqui vocês que estão aqui na frente. Eu vejo que era um casal uma família de venezuelanos ou colombianos, e ali eu começo. Tive duas oportunidades. A primeira, de testar meu espanhol. Eu digo para eles: buenos dias, que Deus te bendiga, como viestes acá, conta-me tua história, de que necessita. Pode aplaudir, gente, né? E ali, aquela família de venezuelanos começa a me falar: nós saímos da Venezuela em crise, perdemos tudo. Eu tinha perguntado de onde vieste. Eles estão morando na rua, estavam ali pedindo comida. Eu senti uma verdade, uma simplicidade. Perguntei se eles tinham Pix. Não tem, são imigrantes, não tem. Nem entenderam o que era. Passou um homem, eles não têm Pix. E o que eu tinha no bolso eu entreguei ali e dei. E depois chegou um homem com 2 sacolas, entregou um tanto de guloseima para os meninos. Os meninos falaram: nosso sonho é ser jogador de futebol e tudo. Mas aquilo me doeu tanto. Um povo simples, sem nada. E eu fiquei tão feliz, porque eu falei: eu não desprezei os humildes, aqueles que muitos de nós rejeitamos. Gente, eu sei que eu e você, nós já pisamos em lugares com extrema riqueza, mas a extrema riqueza, ao mesmo tempo que era algo tão rico, tinha extrema pobreza junto. Eu já entrei em lugares maravilhosos, casas bonitas, com móveis maravilhosos, mas o lugar mais pobre que eu entrei na minha vida, mas eu já entrei em cada lugar simples, cada com bico, porém com a riqueza mais gloriosa, que é a humildade. A humildade é algo que a gente precisa aprender. E a humildade não é você se apequenar. Ah, tadinho de mim, coitadinho de mim. Segundo a definição que eu amo de C.S. Lewis, ele diz: a humildade não é pensar menos desse, mas menos em si. É colocar a pessoa na sua frente, é dar honra para alguém, é pensar no próximo. É aquela matemática que eu sempre ensino no reino dos céus: você é o terceiro. Primeiro Deus, o meu próximo, o segundo, eu em terceiro. Aquilo que eu quero que façam por mim, eu devo fazer pelos outros, e eu faço o primeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse ambiente de humildade são de pessoas que têm necessidade dele. A Betânia não tem atmosfera para suficiência humana, para presunção. Eu sou, eu me acho, eu tenho, eu posso. Mas você fala assim: eu posso se Deus quiser me dar. Eu tenho se Deus quiser, eu vou se Deus quiser que eu vá. Em Betânia é onde a suficiência humana, ela é abatida. A soberba procede à ruína. Quantos poderosos caem porque se exaltam, se orgulham, baseiam no seu próprio entendimento. Precisamos, irmãos, dessa postura de humildade, carente e dependente da presença de Deus, da graça de Deus. Esse é um ambiente que Jesus ama estar, onde você pode ser rico, você ter o melhor carro, a melhor moto, a melhor casa, você pode ter as melhores roupas, mas mesmo tendo tudo, isso não sobe para o seu coração. Você fala assim: Senhor, eu sou teu, eu sou dependente de ti. Tem coisa mais linda, irmão, tem coisa mais gloriosa do que um humano que tem tudo, ou pode ter todos os acessos, reconhecer a presença de Deus. Você reconhece que você é um necessitado? Essa é a nossa postura todo dia. Talvez, irmão, você perdeu esse lugar da necessidade de se prostrar diante dele. Asaf, que nome lindo, no Salmo 73.
No final do capítulo, ele dá para nós uma dica maravilhosa, e essa tem que ser uma oração, essa tem que ser uma frase que norteia a nossa vida. Dentro do contexto do Salmo 73, aqui talvez é um dos maiores plot twists da Bíblia. Um homem que perde, que está indo de mal a pior, que vai para a lama, que vai no fundo do poço, porque ele olhou para o ser humano, ele olhou para o ímpio, e ele viu que o ímpio estava prosperando, e a vida dele como servo de Deus não ia para frente, não avançava, e ele teve inveja do ímpio, e ele afundou por causa disso. E agora Deus, com a sua infinita graça e bondade, assim como faz comigo e com você, o arranca da lama, tira desse lugar de prisão, de escravidão, de condenação, de miséria. E quando ele sai de lá, ele dá para mim uma das declarações mais sensacionais da Bíblia, escrita no Salmo 73, versículo 25 e 26. E essa tem que ser a nossa postura. Asaf olha para o céu e diz assim: a quem tenho no céu senão a ti? Eu não sei se você pode fazer isso dentro do seu espírito. Eu não sei se a sua postura hoje é essa, de olhar para Ele com humildade e falar: a quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a sua presença. Foi isso que Asaf fez. E ele diz: o meu corpo e o meu coração pode fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração, a minha herança para sempre. Gente, se essa segunda parte do texto que Asaf escreve, não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti, acabou. Sucesso. Hoje você pode declarar isso. Eu não desejo mais as riquezas desse mundo mais do que o Senhor. Eu não desejo a minha esposa mais do que o Senhor, apesar dela ser muito importante. Eu não desejo os meus filhos mais do que o Senhor. Mas tem muita gente invertendo as ordens. Tem muita gente invertendo valores, as prioridades, colocando coisas secundárias como primeiras. Uau, não é isso. Ele quer que você diga isso. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. Por isso que a gente canta: eu só quero a ti e nada mais. Por isso que tem um louvor hoje, fala assim mesmo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, e nada mais me satisfaz. Isso tem que ser cantado, mas isso tem que ser vivido. Isso tem que ser suficiente na nossa vida. E para a gente matar o orgulho, esse ambiente, e para gerar esse ambiente de humildade, a gente precisa fazer uma coisa: matar o orgulho. E a gente mata o orgulho através do perdão. Muita gente não tem uma atmosfera de Betânia porque não perdoa, não tem a disposição de perdoar. Betânia é um lugar de perdão, um lugar de restauração, de novos começos. Falando de humildade, nós lemos capítulo 12, e eu já vou terminar, 9 horas. E nós lemos o capítulo 12, norteando essa mensagem, o capítulo 12 de João, do Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João. E depois do 12 vem o 13, gente. Vai, ninguém foi para a escola? O 13. E no 13, falando de humildade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai dar a maior lição de humildade da terra. Eles vão para uma mesa com seus discípulos, e ali tinha gente que o amava de verdade, ali tinha um que ia trair, outro que ia o negar. E mesmo nesse ambiente, Ele dá a maior lição de humildade da história. Está todo mundo esperando o que é que vai acontecer. Eles acabam de entrar e tinha um costume, como um escravo, e não qualquer escravo, o pior escravo, o mais menos pago, aquele que era o piorzinho, o mais rejeitadinho, o coitadinho dos escravos, teria uma simples tarefa: lavar os pés das pessoas. E agora eles estão ali numa sociedade onde não era desenvolvida igual nós estamos acostumando. Não tem tênis bonitos, e eu estou vendo vários tênis bonitos. Uau, muito bom. Eles andavam de sandálias, muitas das vezes descalços, ruas não pavimentadas, com estrume de cavalo. E eu olhei para o Giovanni e
de égua, e de cordeiro, e de ovelha, e tudo misturado com poeira. Então imagina, e não tinha rede de esgoto, e imagina o cheiro, a situação, e a poeira no pé. E agora, imagina os pés daqueles homens, e eles chegam naquela mesa, e o silêncio reina, e talvez uma indagação na mente de cada um: quem lavará nossos pés? Cadê? E Jesus, sabendo de todas as coisas, ele se levanta, pega uma bacia, uma toalha, envolve ela na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, dando a maior lição de humildade da história. Ele depois fala: eu, sendo Senhor e Mestre, Mestre e Senhor, lavei o pé de vocês. Eu que abri mão da minha glória, o Filho de Deus, ele faz isso por nós. Ele só fala assim depois, para fechar, para ver se vocês aprenderam: lave os pés uns dos outros. Eu termino essa mensagem te dizendo: eu quero ser Betânia. Você quer? Por favor, decida hoje sair daqui sendo uma Betânia, um lugar onde Jesus vai chegar e vai falar assim: uau, eu quero estar aqui, eu vou ficar. É um lugar que eu amo estar. Quão bom é estar aqui. Que lugar favorável, que vida favorável.